quero que registre e também quero passar ao Felipe que o orador, no seu caso, não será marqueado em seu pronunciamento, salvo se faltar com o decoro e o respeito, caso em que a presidência cassará sua palavra em definitivo. Você entendeu também sobre as manifestações contra os vereadores da casa. O senhor tem 10 minutos. Senhores vereadores, senhora vereadora, munícipes envergonhados aqui presentes. Venho hoje até essa tribuna como representante do movimento Vergonha Rio Preto. Primeiramente, eu gostaria de explicar-lhes quem somos. O Vergonha Rio Preto, hoje, movimento popular, nasceu com estudantes que tiveram de imediato o apoio dos diversos segmentos sociais. Nascemos com a intenção de nos manifestarmos contra o chamado pacotão da maldade, que visava o aumento salarial dos vereadores, o aumento do número de cadeiras de vereadores de 17 para 23 e a recontratação dos 230 apadrinhados demitidos por ordem da Justiça, além da reconvocação das 266 funções gratificadas, que mesmo com o repúdio popular, foi legitimado dia 16 de agosto de 2011. Hoje, o nosso movimento ganhou proporções inimagináveis. Em 3 dias, mobilizamos pelo menos 3.500 pessoas por meio de redes sociais, como Facebook e Twitter. Pessoas que, como nós, estão indignadas com as condutas apresentadas e as diretrizes adotadas por aqueles que, de acordo com a Constituição, deveriam representar o povo. O nosso clamor, senhores, é por ética. O nosso clamor, senhores, é por democracia. E acima de tudo, senhores, o nosso clamor é por transparência. Esperamos que no dia 12 de agosto de 2011 tenha sido findada em nossa cidade a morosidade política por parte da população. Continuaremos, senhores, fiscalizando o trabalho do Legislativo e do Executivo, lutando pelas causas sociais de nossa cidade e, acima de tudo, lutaremos para que os vereadores que não trabalhem pela cidade de maneira ética e responsável não se reelejam. E gostaríamos de lembrá-los também, senhores, que não há ética na limitação da democracia. Senhores, democracia não tem limite. O nosso movimento é composto, assim como a beleza do povo brasileiro, pela diversidade. Somos apartidários, visando assim defender os interesses da população, sem que haja interferência de bandeiras não condizentes com as concepções do movimento. Deixamos claro desde o princípio que os vereadores que apoiassem as nossas lutas seriam apoiados independentemente dos partidos dos quais fazem parte, e que a população seria bem-vinda sem que lhes fossem requeridas abstenções partidárias. E lembramos também que não é porque divergimos em alguns pontos que não possamos convergir em outros. Somos muitos, 430 mil aproximadamente, e o que nos mantém unidos é um bem maior, é o bem da nossa querida São José do Rio Preto. Fomos aqui mesmo nessa tribuna chamados de desordeiros, vândalos, incultos, desonestos e incapazes. Questionamos-nos então o que estaria levando essa casa a cometer tamanhos equívocos. Chegamos a uma conclusão:
alguns representantes desta Casa de Leis, que deveriam ser orientados pela Constituição, parecem desconhecer algumas partes importantes da mesma. O parágrafo único do artigo 1º diz que todo poder emana do povo. Que o exerce por meio de representantes eleitos ou indiretamente nos termos desta Constituição. Talvez essa casa desconheça também o parágrafo 1º do artigo 220 da nossa Constituição, que garante a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão restrição, observado o disposto nesta Constituição. Além de tudo já exposto, fomos acusados de estarmos aqui mandados por partidos de esquerda. Gostaria de lembrar-lhes mais uma vez um trecho da magna legislatura a qual todos nós, enquanto brasileiros, estamos submetidos. Só um momento. Artigo 5º, parágrafo 17. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Logo, senhores, por mais que estivéssemos aqui associados a partidos esquerdistas, a tentativa de desmoralização do movimento seria, de acordo com a nossa Carta Magna, inconstitucional e imoral, senhores vereadores. Assim como foi citado no início da sessão o regimento interno da Câmara, julgo necessário lembrar-lhes também o juramento que é proferido quando nesta casa inicia-se um mandato. Diante deste plenário, pela minha honra e lealdade, prometo exercer o meu mandato, cumprindo todas as leis e defendendo e promovendo o bem geral do nosso município, dentro dos princípios democráticos e da justiça. É frustrante, senhores, que falte a essa casa conhecimento básico da distribuição de poderes proposta pela própria Constituição, na forma de poderes executivo, legislativo e judiciário. Quando analisamos o artigo 31, isso torna-se evidente. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. Logo, senhores, podemos perceber que o Legislativo não deve e não pode se submeter ao Executivo. Essa prática que vem acontecendo constantemente em nossa cidade, além de imoral, é inconstitucional, caros senhores. E desrespeita aquilo que deveria ser considerada a bússola norteadora da República Federativa do Brasil. O rolo compressor em que se transformou o Legislativo e o Executivo de nossa cidade está pavimentando caminhos que foram execrados após o fim da ditadura militar brasileira. E por isso, estamos aqui hoje, após 40 anos de democracia, entremeadas de períodos autoritários, caminhando a passos largos para o surgimento de um novo modelo de poder moderador e coronelista na política local. Em suma, senhores vereadores, o nosso movimento, contrariamente ao que disse alguns representantes dessa casa, tem por objetivo lutar apenas por valores que estão previstos na Constituição brasileira e que alguns dos senhores estão tentando tornar ilegítimo.
somos apartidários e isso não significa sermos apolíticos. Queremos apenas o direito àquilo que é nosso. E isso, ao contrário do que foi afirmado nesta casa, não é mendigar pelos direitos. É apenas lutar pela concretização de uma democracia substancial, onde são de fato cumpridas as cláusulas que constituem o documento que os senhores, mais do que ninguém, deveriam honrar, respeitar e seguir. O dia de hoje entrará para a história riopretense, pois os gritos dados hoje nessa tribuna ecoarão pelo mundo, assim como as mais diversas lutas por democracia têm ecoado, e possibilitará o acordar democrático dos excluídos, que junto ao movimento farão com que a nossa Câmara Municipal, a nossa casa e, acima de tudo, a nossa cidade respeitem o ideal de igualdade e liberdade que fundamenta a nossa Constituição. Conclusão, então. Já deu os 10 minutos, assim. Só um momento. Convocamos a população para continuarmos lutando pela independência conquistada de direito, mas não de fato. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Inversão da ordem do dia para prosperar. Presidente, quem estiver de acordo com isso, está aprovado. eu peço a inversão da pauta. Valeu. Requerimentos de urgência.